Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental da Dragagem de Manutenção dos Portos do Paraná. A realização desse programa de educação ambiental é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA. História da dragagem nos portos do Paraná. O roteiro deste filme contém citações da pesquisa realizada por Morgenstern sobre os portos do Paraná. As imagens utilizadas são referências de épocas passadas, podendo haver alguns anos de intervalo entre as fotos. Este vídeo conta a história da dragagem para o acesso dos navios aos portos do Paraná. Como podemos ver, a dragagem é a operação de retirada de material do leito marinho para aumentar a profundidade e trazer segurança para a entrada e saída de grandes navios. A dragagem tem sua história coincidente com a evolução das cidades e dos portos do estuário de Paranaguá e de todo o estado do Paraná. No começo era só mata e os índios. Chegaram os portugueses e por muito tempo pouco se modificou. Eram raros os navios e ninguém pensava em dragagem. Até meados do século XVII, Paranaguá estava totalmente na periferia do sistema econômico brasileiro. Naquele tempo eram raros e pequenos os navios. O transporte era bem diferente. Do porto de Morreiros, as mercadorias desciam em canoas pelo Cubatão até Paranaguá, onde passavam para barcos de alto mar. Voltavam as canoas com mercadorias importadas, que subiam a serra no lombo dos moares ou nas costas de escravos, com destino ao Planalto. O porto de Paranaguá era no rio Itiberê. No período, houve construção de estradas de acesso terrestre. Grande movimentação de mate e madeira. Fundação da Vila de Paranaguá em 1646. Fundação da Vila de Antonina em 1797. Fundação da Vila de Guaraqueçaba em 1854. Em 1772, Paranaguá tinha 3.000 habitantes, sendo a metade escravos. Curitiba tinha 2.000 habitantes no mesmo período. Em 1827, instala-se a primeira alfândega em Paranaguá, no Colégio dos Jesuítas. Em 1838, a movimentação de mercadorias foi de 28.776 toneladas. Os portos, por natureza com muita qualidade, devido ao abrigo da Baía de Paranaguá, entram numa nova fase, com o aumento do comércio, o crescimento do Paraná e o plantio do café. A nova fase é marcada pela chegada da ferrovia, em 1885, a organização do porto e das primeiras dragagens. A movimentação do porto e o aumento do porte dos navios forçaram a mudança de local de atracação. Começaram a surgir os trapiches de madeira no Porto do Gato, depois Porto d'Água e finalmente, a partir de 1873, Porto Dom Pedro II, no bairro do Rossio. O porto de Paranaguá deixa as barrancas do rio Itiberê procurando águas mais profundas, do lado da Bahia. Uma vez decidido o local do porto marítimo para a província do Paraná, decidida a antiga disputa entre Paranaguá e Antonina, o governo Dom Pedro II transferiu a concessão da ferrovia que estava em nome da Estrada de Ferro do Paraná à Compagnie Générale des Chemins de Fer Brésiliens, que construiu a estrada de Paranaguá a Curitiba, mantendo a mesma denominação. Iniciada a obra em 1880, foi inaugurado o tráfego em 5 de fevereiro de 1885. Em 1915, o cultivo do café progride de modo verdadeiramente extraordinário no território oeste do estado. Em 1926, o presidente do Estado, em relatório à Assembleia, podia dizer: Senhores deputados,
começou a encaminhar-se pelo porto de Paranaguá a exportação de café. O café exportado pelo porto de Paranaguá não tinha ainda grande expressão no conjunto da produção nacional. Nos anos de 60, a cafeicultura paranaense alcança sua maioridade, tornando-se o estado maior produtor do país e do mundo. Em 1928, os portos do Paraná movimentam 31.700 toneladas. Em 1930, Paranaguá tinha 22 mil habitantes. Os navios com mercadorias de importação não atracavam no trapiche da alfândega por problemas de falta de dragagem. A descarga era feita pelas chatas, Trezena, Carpa e Lúcio, que transportavam dos navios caixas, louças, arame farpado, vidros, bebidas e etc. Começam a circular caminhões na Estrada da Graciosa. 1935. Dragagem. Em um domingo, marcando o calendário o dia 17 de março do ano de 1935, reuniram-se autoridades e povo para a inauguração do porto da cidade de Paranaguá, Porto Dom Pedro II. Com a inauguração do porto organizado de Paranaguá e a primeira dragagem pela primeira vez, navios com 5 metros de calado conseguiam encostar na murada do porto. No ano de inauguração, o porto movimentou 200 mil toneladas. Canal de acesso antigo, Canal Norte. Nesta imagem, vocês podem observar a evolução dos navios containers nos últimos 40 anos. O comércio, as cidades e os navios foram crescendo cada vez com mais velocidade. O porto comercializava principalmente o café, mobiliza a economia estadual e ganha importância nacional. O novo acesso rodoviário BR-277 foi inaugurado em 1968. Em 1973, o Porto de Paranaguá movimentou 3,7 milhões de toneladas. Em 1972, durante a dragagem do antigo canal de Sueste, verificou-se a existência de rocha no leito marinho, situação que impossibilitava o aumento da profundidade do canal para mais de 10 metros. A experiência tem indicado que no Porto de Paranaguá, o serviço de dragagem tem uma característica cíclica, em função do assoreamento dos acessos marítimos. Por isso, a dragagem não parou. Em 1975 foi aberto o Canal da Galheta, com 13 metros de profundidade. Era a abertura dos portos do Paraná para os grandes navios e a oportunidade de desenvolvimento regional para todo o estado. Gert Jan Prange, engenheiro naval. Depois de formado, eu voltei à Holanda para aprender mais da minha profissão de engenharia naval. Acabei chegando num estaleiro pequeno, especialista na construção de dragas. Dragas autotransportadoras, dragas estacionárias. E apareceu uma encomenda de uma draga de sucção e recalque para empresários brasileiros. E o destino dessa draga era o Porto de Paranaguá, que eu nem sabia onde ficava. Acabei terminando a construção dessa draga, eu a trouxe em cima de navio para o Brasil, montei ela em Paranaguá e com ela comecei a aterrar o que é hoje chamado de corredor de exportação. E nesse lugarzinho eu depositei cerca de 14 milhões de metros cúbicos de areia, que hoje formam a parte principal do corredor de exportação de Paranaguá. Fazem quase 50 anos que os moradores de Paranaguá e Antolina convivem com a dragagem, pois a profundidade do canal do porto não pode diminuir. Construção de armazéns. Ampliação do cais de acostagem. Modernização de equipamentos. Em
1991, a população de Paranaguá chega a 102.098 habitantes. Aliás, teve uma vez, fazem 15 ou 20 anos, no início desse século, que essa manutenção da dragagem parou. Foi uma época difícil, com diminuição do movimento do porto e com isso a angústia de toda a região. Em junho de 2006, a Marinha emitiu uma portaria restringindo o calado dos navios para 11 e 12 metros e meio, além da proibição de manobras noturnas. Sem dragagem, a profundidade de navegação diminui para 11 metros. Informaram: o canal da Galeta já está numa faixa de apenas 150 metros. Do jeito que está, sem dragagem desde 2003, o canal é um risco à navegação e ao meio ambiente. Na próxima semana deveremos restringir ainda mais a navegação do canal. Em 2008, se nada for feito, o canal está impraticável. Os portos do Paraná na atualidade. No Paraná, hoje a agricultura e a indústria fazem o comércio internacional principalmente através de seus portos. Estes se manifestam na vanguarda pelo trabalho, pela tecnologia e pela manutenção da profundidade devido à dragagem, que não pode parar. A dragagem é feita só na rota destacada no canal de navegação. A maior parte da baía não recebe dragagem. Observemos a área de descarte do material dragado, localizada em alto mar, com controle da operação por satélite. A draga impacta diretamente 2,65% da superfície da Baía de Paranaguá. Na atualidade, a dragagem de manutenção veio ocorrendo com regularidade e com maiores preocupações ambientais. Os portos do Paraná ocupam uma posição de destaque no Brasil. O estado do Paraná, que era praticamente desabitado, hoje abriga mais de 20 milhões de habitantes. A relação entre o desenvolvimento da dragagem e, com isso, o crescimento dos portos do Paraná pela abertura dos mesmos aos novos e os modernos navios fica evidente. Mais do que isso, se pode afirmar que existe uma questão de causa e efeito entre as possibilidades que os portos do Paraná oferecem como espaço de comércio e o desenvolvimento socioeconômico de toda a região que os utiliza, com destaque para o estado do Paraná.